No vídeo de hoje eu vou te contar quais os efeitos horríveis que a fluoxetina pode causar no seu organismo que seu médico não te contou e nem a indústria farmacêutica. Vamos ver também para que serve a fluoxetina. Será que ela engorda ou emagrece? Ela causa sonolência, deixa você sonolento durante o dia, para baixo, com humor deprimido? Ou ela te causa insônia, não deixa você pegar no sono, ou você acorda no meio da noite com o olho regalado? Será que ela tem esse efeito adverso? Será que a fluoxetina pode deixar você com fadiga durante o dia? Vamos ver também se a fluoxetina pode reduzir a libido em homens, em mulheres, causar disfunção erétil em homens. Quanto tempo ela demora para fazer efeito? 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas? Quanto tempo? E no final do vídeo eu vou dar minha opinião sincera sobre a fluoxetina, o que eu penso desse medicamento. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio, tenho um mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Unicamp, tenho pós-doutorado pela Johns Hopkins University, sou cientista e sou professor universitário. Então, vem comigo nesse vídeo. Primeiramente, para que serve a fluoxetina, que também é vendida com o nome comercial Prozac? A fluoxetina é um medicamento antidepressivo, então, como o nome já diz, indicada para depressão. Seja no paciente que só tem depressão, seja para o paciente que tem depressão e ansiedade. Então, aquele paciente que sofre tanto de sintomas depressivos quanto sintomas de ansiedade. As duas coisas, ansiedade e depressão. A fluoxetina tem outras indicações, como o tratamento do TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, tratamento do paciente com bulimia nervosa e também para o tratamento de tensão pré-menstrual. Como a fluoxetina ela é classificada? Ela é classificada como um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Nós temos outros representantes dessa classe, mas a fluoxetina foi o primeiro medicamento dessa classe a ir para o mercado. Ela foi aprovada lá em 1987, um medicamento que já vai fazer quase 40 anos que está no mercado. Como a fluoxetina age no tratamento da depressão? Então, como o nome já diz da classe, ela é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, ela bloqueia a recaptação de serotonina nos neurônios, no sistema nervoso central, e esse bloqueio faz com que ocorra o aumento da concentração desse neurotransmissor, a serotonina, no sistema nervoso central, então melhorando os sintomas depressivos. Muitos pacientes com depressão têm baixos níveis de serotonina no sistema nervoso central. Então, quando falta serotonina no sistema nervoso central, o paciente ele tem sintomas depressivos. Então, pensamentos negativos, pensamentos ruminantes, a pessoa ela fica presa no passado, pensando em eventos que já ocorreram, então fica ruminando pensamentos negativos, um humor deprimido, sem vontade de fazer algo que motiva. Então a serotonina, quer dizer, a fluoxetina vem para aumentar, não aumentar, mas normalizar os níveis de serotonina. Consequentemente, a normalização dos níveis de serotonina no sistema nervoso central vai tirar o paciente da depressão. Ela funciona para todo mundo? Vou ser bem sincero aqui, a fluoxetina não funciona para todo mundo. Em torno de 30% dos pacientes não vão responder ao tratamento com a fluoxetina, mas outros pacientes a fluoxetina vai funcionar muito bem, E quanto tempo a fluoxetina demora para fazer efeito? A fluoxetina, de certa forma, ela começa a fazer efeito farmacológico já na primeira dose. Mas para ver efeitos nos sintomas depressivos demora de 2 a 6 semanas. Então, você começa o tratamento com a fluoxetina, ela já começa a fazer efeito no seu organismo. O problema é que, na maioria das vezes, os efeitos adversos, os efeitos horríveis da fluoxetina aparecem primeiro, para depois vir aparecendo os efeitos benéficos. Qual a dose recomendada da fluoxetina? A dose recomendada é de 20 mg uma vez ao dia, então a cada 24 horas.
Se a fluoxetina causa insônia, então é interessante tomar ela pela manhã. Mas se a fluoxetina causa sonolência, é interessante tomar ela antes de dormir. Então, em alguns pacientes, a fluoxetina pode sim causar sonolência. Em outros pacientes, pode causar insônia, como eu disse para vocês. A fluoxetina possui interações medicamentosas? Sim, a fluoxetina tem algumas interações medicamentosas. A principal é com a classe dos anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES. Quais anti-inflamatórios? Por exemplo, a aspirina, que é o ácido acetilsalicílico, o diclofenaco, nimesulida, naproxeno. Medicamentos anti-inflamatórios interagem com a fluoxetina, podendo causar o quê? Sangramento no trato gastrointestinal. Tenha cuidado se você está tomando fluoxetina e vá utilizar um anti-inflamatório não esteroidal. Tem que ficar atento a esse tipo de interação medicamentosa. Outro cuidado que você deve tomar se você tem diabetes, porque a fluoxetina, estudos mostraram que a fluoxetina causa hipoglicemia. Então, se você utiliza insulina, que atua reduzindo a concentração de açúcar no sangue, você pode ter hipoglicemia. Então, converse com o seu médico se você está tendo hipoglicemia para estar fazendo o reajuste da dose da insulina que você utiliza. E a fluoxetina, ela é indicada para gestantes? Olha só, a fluoxetina ela não é indicada para gestantes. Tem que analisar o risco-benefício de fazer o uso da fluoxetina. O que um estudo de meta-análise mostrou é que o uso de fluoxetina no primeiro trimestre pode gerar o quê? Alguns defeitos cardiovasculares no bebê. Então, converse com o seu médico se você vai utilizar a fluoxetina durante a gestação para analisar o risco e o benefício. Durante a amamentação, pode-se utilizar a fluoxetina? A fluoxetina ela é excretada no leite materno, então ela não é indicada para mães que estão amamentando. Para crianças, a fluoxetina é indicada? Ela é indicada para pacientes com 8 a 18 anos. Tem estudos que mostram o efeito benéfico da fluoxetina para o tratamento de depressão nessa faixa etária, entre 8 e 18 anos, mas nenhum estudo analisou o efeito da fluoxetina em pacientes mais novos, por exemplo, 7, 6, 5, 4, 3 anos de idade. Nenhum estudo avaliou. E para pacientes idosos, a fluoxetina é eficaz? É segura? Sim. A fluoxetina é eficaz, é segura para pacientes idosos. Posso parar de tomar a fluoxetina de uma vez, interromper o tratamento com a fluoxetina? Não pode, porque causa síndrome de descontinuação. Então precisa fazer um desmame desse medicamento. Tem que reduzir a dose devagar. Então converse com o seu médico antes de interromper o uso da fluoxetina, porque ele vai indicar fazer um desmame dessa medicação. Agora vamos falar sobre os efeitos horríveis da fluoxetina, que são ditos como os efeitos colaterais ou efeitos adversos. Ela possui vários efeitos no trato gastrointestinal, como náuseas. Às vezes no começo você pode ficar extremamente nauseado. Outro efeito pode ter diarreia. Alguns pacientes apresentam diarreia e outros pacientes também apresentam vontade de vomitar. A fluoxetina também pode causar fadiga e cansaço, perda da contração muscular, da força muscular no início, mas esse sintoma pode persistir também. A fluoxetina pode causar muitas dores de cabeça em alguns pacientes, em torno de 10%. Um efeito muito ruim que a fluoxetina pode causar é o efeito de insônia. Alguns pacientes não conseguem iniciar o sono, outros pacientes até conseguem dormir, mas acordam no meio da madrugada, entre 3 e 4 horas da manhã. Então ela acaba prejudicando a arquitetura do sono. Então o paciente acaba acordando cansado, fadigado devido a essa noite mal dormida. Isso ocorre porque, além de aumentar os níveis do neurotransmissor serotonina, a fluoxetina pode aumentar também um pouco do neurotransmissor noradrenalina. A noradrenalina é importante por estado de alerta. Então, em alguns pacientes, ela pode causar insônia devido a esse efeito de aumento de noradrenalina. A
Fluoxetina pode causar sintomas gripais, como febre, tosse e dor de garganta, parecido com uma faringite. Em outros pacientes, a fluoxetina pode inflamar os seios da face, gerando sinusite, muitas dores nessa região. Um outro efeito horrível da fluoxetina é que ela pode causar disfunção sexual, redução da libido, seja em homens, seja em mulheres. Em alguns homens, ela pode causar disfunção erétil, então causa impotência em homens. E além disso, ela pode mexer com o processo de ejaculação dos homens, prejudicar a ejaculação, retardar a ejaculação, e isso pode ser muito chato para alguns homens. A fluoxetina tem efeito no peso corporal? Semanas iniciais, alguns pacientes podem perder meio quilo de gordura, 2,5 quilos mais ou menos. Sim, a fluoxetina ela pode reduzir um pouco o apetite nas primeiras semanas até o terceiro mês, então o paciente acaba perdendo um pouco de peso. Alguns ficam animados, é aquele paciente que tem um sobrepeso, é obeso e quer perder uns quilinhos. Mas no longo prazo, a fluoxetina não vai ter grandes efeitos na redução de peso. Tanto é que ela não é indicada para o tratamento da obesidade ou do sobrepeso. A fluoxetina é o medicamento mais eficaz que está no mercado para tratar a depressão? Não, a fluoxetina não é o medicamento mais eficaz, mas vem ajudando muitas pessoas no tratamento para a depressão. Se você está tomando a fluoxetina, se sentiu bem, você não sentiu aqueles efeitos horríveis da fluoxetina, está sentindo bem, então você pode estar mantendo o seu tratamento com a fluoxetina. Mas se você já está tomando esse medicamento há alguns meses e você não sentiu melhora com esse medicamento, há outras opções sim no mercado em relação à fluoxetina. Temos medicamentos mais novos, com menos interações medicamentosas, por exemplo, com outros mecanismos de ação. Então a fluoxetina pode funcionar para uma parcela da população, funciona entre 70% dos pacientes. A fluoxetina funciona muito bem, mas em torno de 30% dos pacientes a fluoxetina não vai funcionar, não vai ter efeito no tratamento da depressão. Então você tem a possibilidade sim de testar outros medicamentos, que eu vou estar falando sobre eles aqui no mercado. Se você tem dúvida, você quer saber mais sobre algum medicamento, escreve aqui nos comentários que eu vou estar analisando, vou estar fazendo algum vídeo. Então, a fluoxetina ela foi lançada lá em 1987, então basicamente há 37 anos ela está no mercado, ajudou muita gente, sim, mas é um medicamento antigo. Por ser antigo, ela é um medicamento de certa forma seguro, apesar dos efeitos, alguns efeitos horríveis que ela pode causar. Mas ela já foi bastante estudada. Um dos problemas que eu vejo dessa medicação é que ela acaba causando disfunção erétil em alguns pacientes, principalmente paciente jovem que está iniciando a atividade sexual. Isso pode ser muito chato e acaba reduzindo a libido também, seja em homens, seja em mulheres, e é um efeito que a gente não quer.